Boa noite. Vamos a Atos capítulo 2. Esta é a terceira pregação sobre o discurso de Pedro, no chamado dia de Pentecostes. Eu terminei a última pregação sobre o assunto dizendo que Pedro sentiu necessidade, tudo indica, de falar exclusivamente sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Coisa que ele faz, então, dos versículos 25 até o 31, que vai ser alvo da nossa pregação hoje. Então, vamos a Atos capítulo 2, no último versículo lido, diz, lá no 23 e no 24, sendo este, falando de Jesus Cristo, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, já falamos sobre isso, ao qual porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aí nós ficamos, e eu disse, parece que então ele sentiu necessidade de falar só sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, um dos pontos mais básicos da doutrina cristã. Então vamos nós, versículos 25 em diante, porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Vamos ficar aqui e orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos na transmissão desta pregação. Não muito simples, uma vez que mescla citações do Velho Testamento com aplicações para a época em que Pedro estava passando lá, experimentando, vivenciando. Mas a parte das questões de traduções, da literalidade das citações de Pedro com relação a Davi nos Salmos, é muito claro. A mensagem é clara demais, que se refere a Jesus Cristo, a ressurreição dele, tudo isso fica patente. E é isso que deve nos encher a alma de alegria e de esperança. Que nós, crentes, saiamos aqui mais alegres do que entramos, em comprovar mais uma vez que temos um Senhor ressuscitado e assunto aos céus. E quem não tem Cristo, Senhor Deus, que seja tocado e levado aos pés dele. É em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. Lembre-se que Pedro estava diante de uma assembleia ali feita de uma maneira sem programação nenhuma, porque eles estavam reunidos, ouviram um vento impetuoso, línguas como de fogo sobre eles, começando a falar em línguas estrangeiras. Tudo indica que eles saíram do lugar onde estavam e foram para as ruas de Jerusalém ou para o templo, não sabemos, mas é evidente que uma multidão se juntou ao redor deles, e extasiada com o fato de estarem vendo homens falando línguas estrangeiras. E alguns disseram que eles estavam bêbados, foi o que causou, então, motivou Pedro levantar e fazer o seu discurso. Então, Pedro estava diante de uma assembleia reunida ali
de improviso, circunstancialmente é o que eu quero dizer, gente do povo, e ele estava argumentando. Ele tinha um propósito claro em mente: dizer quem era Jesus Cristo. Esse era o propósito de Pedro. Quem era este homem, o que foi feito com ele, interpretar de uma maneira autoritária, digo, com autoridade bíblica, quem é este homem que ele, inclusive Pedro, tinha acabado de dizer de uma maneira duríssima, como eu ressaltei semana passada: vós o matastes, crucificando no madeiro, mas Deus o ressuscitou. Então, vemos que é um assunto sério, pesado, e que Pedro tem uma linha de argumentação e um propósito muito claro na sua mente. Então, ele se propõe agora a citar uma passagem do Antigo Testamento muito conhecida, misteriosa, que até os mestres antigos judeus tinham dificuldade em interpretar esta passagem aqui, este Salmo de Davi, que fala da ressurreição de alguém. E Pedro, então, se propõe a provar que esse alguém é exatamente Jesus o Nazareno. Essa é a proposta de Pedro. A passagem é Salmo 16, versículos 8 a 11, um Salmo de Davi. Não precisamos ir até lá, assim fica muito extensa a pregação e mais detalhes do que seria necessário para o que nos propomos. Então, Pedro vai citar um pedaço deste salmo, um salmo de Davi. Só que ele diz uma frase curtinha, bem no começo, que é de um impacto, deveria ser de um impacto enorme. Porque antes mesmo dele citar o salmo, ele diz uma frase. Porque a respeito dele quem? Jesus. Ele está falando de Jesus, que vocês mataram e Deus ressuscitou dentre os mortos. Muito bem. A respeito dele, diz Davi: diante de mim, aí começa a citar, mas um momento. A respeito dele, Davi disse isso, esse salmo é a respeito de Jesus. Então Pedro aqui leva os seus ouvintes, os que conheciam melhor o próprio Velho Testamento, devem ter ficado tontos nesse momento. Como é que Pedro diz um negócio desse? Davi, 1000 anos atrás, estava falando desse Jesus aqui, que foi crucificado. Davi não estava falando, não era dele mesmo? Ou ele não estava falando, não era de outra pessoa? É de Jesus Cristo. Inclusive, a ideia que salta aos olhos aqui, quando se lê o Salmo 16, é que Davi estava falando dele próprio. A melhor sugestão que poderia ter era essa, ou de alguém muito misterioso. Então, Davi, na realidade, ele já interpretou o Salmo com essa frase, bem pequenininha. A respeito dele, Jesus, Davi disse. Ele já anuncia aonde ele vai chegar. Que pregador, esse pescador, se tornou. Então, antes mesmo de começar a citar o Salmo, ele já dirige os ouvintes para o pensamento, para colocarem o pensamento em Jesus Cristo. Então, na prática, é como se Jesus estivesse falando por meio de Davi. Esse é um assunto empolgante, essa questão dos salmos, como esse aqui, e salmos imprecatórios, duros, difíceis, em que uma das maneiras de interpretar é que ali é Jesus Cristo falando através do salmista.
muitos que comentam sobre essa passagem aqui de Pedro, comentam, pois é, então Davi dizia isso dele, mas podemos aplicar para Jesus. Eu não vejo exatamente assim, não. Quando Pedro diz que Davi estava falando era de Jesus, e está lá na primeira pessoa, eu, como vocês verão, eu diria o contrário, que é Jesus Cristo falando através de Davi, e podemos aplicar o salmo a Davi. Eu acho ao contrário, é um pouco ousada talvez essa maneira de enxergar, mas eu vejo assim, é Jesus assumindo aqui a autoria total do Salmo. Ele usou Davi, o Espírito Santo se apossou de Davi para dizer aquilo, como acontece nos Salmos imprecatórios, é a minha opinião, inclusive, também. E facilita muito enxergarmos a pessoa de Jesus como o autor, de fato, a origem do conteúdo daquele Salmo 16 e desses outros que eu tenho comentado. Então, não é questão que Davi estava falando dele e tal, e podemos aplicar para Jesus. Eu acho que era Jesus falando dele próprio e podemos aplicar para Davi. Mas não importa, isso não tem muita importância, talvez eu esteja detalhando demais, e se estou, que os professores aí, pastores, aproveitem alguma coisa no que quiserem e pelo menos tenham o que pensar. Seja como for, a citação de Pedro é praticamente literal, com relação ao Salmo de Davi, com algumas pequenas mudanças. Então, ele vai começar a citação, de fato, não é na primeira parte do versículo 25. Na primeira parte do 25, ele diz que Davi falou a respeito de Jesus Cristo. Agora é a citação mesmo. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Davi escreveu isso. Agora, Pedro está citando o Salmo 16, literalmente. Na minha mente, Jesus Cristo está falando como é que seria, na sua vida, nesta terra, a sua relação com o Pai. Tudo bem que Davi não tivesse percebido com todo o colorido que estava sendo usado para falar do Messias, embora podemos questionar que, sim, como profeta que ele era, ele poderia ter uma boa noção disso, mas não sabemos, não vamos saber nunca. Seja como for, a minha maneira de crescer em Cristo com esse salmo não é vendo Davi, vendo como é que Davi vivia na sua relação com Deus e aplicar para Jesus Cristo. Não, eu vou direto e vejo aqui Jesus Cristo dizendo 1000 anos antes, vai ser assim a minha relação com Deus, quando eu for encarnado, quando eu me tornar homem. E o Espírito Santo, o mesmo Espírito de Cristo, utilizou-se de Davi para dizer aquilo. Alegrou o meu coração, a alegria interna de Jesus Cristo, do homem Jesus Cristo, por ter Deus com ele. Minha língua exultou. Estou no versículo 25. 26 agora. No 25, fala da comunhão de Jesus Cristo com o Pai, porque está à minha direita, ideia de honra, ideia de proteção. Sentia-se muito protegido, Jesus, aqui nesta terra, por causa do seu Pai. Para que eu não seja abalado. Jesus era homem, Deus e homem, mas na sua humanidade, ele teve momentos de forte emoção, teve momentos de angústia, ele chorou, ele se angustiou, se afligiu. Passa de mim esse cálice. Então, ele teve necessidade de ajuda do alto. E a Bíblia fala muito, Novo Testamento, claro, especialmente, da assistência que Jesus Cristo tinha do Espírito Santo, que foi dado a ele sem medida.
Então, o homem Jesus foi fortemente amparado, orientado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É um mistério isso, porque ele próprio era Deus. Mas, às vezes, nós podemos ver claramente aspectos da humanidade dele e aspectos da divindade dele. E aqui estamos jogando, a passagem joga luz no aspecto humano de Jesus Cristo. Ele se sentia apoiado pelo seu Pai. Aí no versículo 26, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Fala de uma alegria interna. Não, mas a Bíblia diz que Jesus era um homem que sabia o que era padecer, era um homem de dores. Sim, e o que é que tem? O que é que uma coisa anula a outra? Nós vamos tirar a alegria de um crente porque está sofrendo? Uma coisa não pode ser... O que é isto? Só pode. E eu acho que eu ousaria dizer que as alegrias mais profundas que um crente tem é quando ele está sofrendo. Porque fica evidente o contraste, fica evidente que aquela alegria é diretamente do Espírito Santo. Quando temos um motivo terreno para nos alegrar, fica um pouquinho misturado. Essa alegria por quê? Porque eu ganhei o aumento? Porque meu filho nasceu bem? É porque isso ou aquilo? Então é uma alegria humana, é a alegria do Espírito em mim. Pode dizer que é as duas? Pode. Tudo bem. Mas quando um crente sente alegria, sofrendo, não tem dúvida, essa alegria não é humana, porque humanamente eu estaria chorando. Estou com meu rosto cheio de lágrimas, estou chorando, estou angustiado, mas estou feliz lá dentro do meu coração. Explique isso. Não sei explicar, eu sei que é. Então o fato de Jesus ter alegria no seu coração interna não colide com o fato de que ele era um homem de dores e sabia o que era padecer. E a minha língua exultou. Eu me lembro das passagens, especialmente no Evangelho de João, em que ele falava do Pai com alegria, o tempo todo falando do Pai dele, divulgando as grandezas do Pai dele, falando do Pai dele, exultando o Pai dele, dizendo das maravilhas que aguardam aqueles que queriam nele. Então ele passa de um sentimento interno para a língua dele, o que ele dizia, o que ele falava. Sempre, sempre focalizado na glória de Deus. Além disso, também minha própria carne repousará em esperança. Opa! Minha própria carne repousará. Aí já começa a falar da morte. Como se a morte estivesse se aproximando. E o sentimento é que ele encararia a morte com esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte. Agora ele fala direto da morte. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele vai ressuscitar, uma revelação espetacular. Vai morrer. 2 fatos. 1, vai morrer. 2, não vai ficar suficientemente na morte a ponto do seu corpo se decompor. Rapidamente ele vai levantar. Ele vai ressuscitar. Então, o que temos aqui é, 1000 anos antes de vir ao mundo, Jesus Cristo anuncia a sua ressurreição pela língua de Davi, ou pela pena de Davi. Mas é Jesus Cristo falando dele. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Um detalhe crucial aqui. Essa questão de que seria logo e o corpo não iria se decompor. O teu santo, bonito, lindo, expressão belíssima, que se refere a Davi, não creio, se refere a ele, Jesus Cristo. Me lembrei de 2 vezes, eu não fui pesquisar muito, pode ser que tenha mais, mas eu lembrei de 2 vezes no
nos evangelhos em que ele é chamado de santo, ou santo de Deus. Um por Pedro, o próprio Pedro. Em nome dos 12 apóstolos, quando ele disse, quando todos se retiravam e eles estavam abandonando Jesus disse, vocês querem se retirar também? Aí Pedro, não, nós temos conhecido e crido que tu és o santo de Deus. Outra vez que ele foi chamado de santo por um demônio, estranho, né? Bem sei quem tu és, o santo de Deus. No outro tom, certamente, do que o de Pedro, mas toda língua confessará. A gente se lembra de Filipenses 2, né? Confessa, achando ruim. Pedro achando um espetáculo, junto com os colegas apóstolos. Tu és o santo. E o demônio diz, eu sei quem tu és, embora eu não tenha ouvido o tom óbvio, né? Mas é evidente a chateação do demônio. Tu és o santo de Deus, mas reconhece. 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Uma declaração explícita de que Jesus foi o tempo todo orientado por Deus, no caso através do Espírito Santo, embora não esteja no texto exatamente. Talvez Jesus aqui olha para o futuro pós-ressurreição, já na presença do Pai, é provável. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Talvez se referindo aqui o seu retorno ao céu. Acho gostoso imaginar isso, embora eu não possa afirmar com 100% de segurança que era o que ele queria dizer aqui. Aqui agora Pedro encerra a citação de Davi. E no versículo 29, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então Pedro retoma a questão de que Davi estava falando não dele próprio, mas do Messias. E nessa nova parte do discurso aqui, ele volta a se dirigir aos ouvintes. Um pequeno parênteses eu quero fazer antes de continuar. São 2 lições de Pedro como pregador, lições de homilética, aqui, para os que pregam, os que gostam de pregar, pastores ou não. Primeiro, a habilidade dele. Antes, ele falara com autoridade, mais de uma vez, prestem atenção, ouça bem, casa de Israel, ele chama os ouvintes para a autoridade com a qual ele ia falar. Ele fala com a dureza cortante, como já comentei, vós o matastes, quando necessário, ele falou assim, mas agora ele usa gentileza, usa respeito, não que tivesse faltado com respeito, mas usa gentileza, uma consideração extra, quando diz, permita-me dizer. Esse equilíbrio é crucial numa pregação, para nós pregadores aprendermos isto. A autoridade numa pregação é muito importante da parte de um pastor, ou do pregador que esteja no púlpito, pastor ou não, com a Bíblia aberta e se propondo a pregar a Bíblia, deve usar de autoridade, embora com cuidado, mas ao mesmo tempo deve ser atencioso e deve, em momentos certos, tratar com muita consideração e muito jeito, muito tato, até carinho à sua congregação, se for, quando for o caso. Tem momentos de não ser muito carinhoso e tem momentos de ser carinhoso. A segunda lição que eu, pessoalmente, aprendo de Pedro como pregador é a clareza. Como eu gosto disso. Irmãos, 29, né?
Seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. O que eu vou dizer aqui, não tem dúvida, eu vou deixar mesmo de uma maneira para uma criança compreender. Claro, quando falar do Evangelho, numa pregação, numa aula, num grupo de estudo, seja claro, o mais que você conseguir. Voltando. Então, deixa eu dizer para vocês claramente, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Numa afirmação simples, cheio de lógica, embora uma lógica simples, Pedro prova que Davi não se referiu a ele próprio quando falou de ressurreição, porque ele morreu, e o túmulo dele, a gente já sabe até onde é que está. Não foi a ele próprio que ele se referiu. Pedro, foi a quem? Na realidade, ele já tinha respondido isso, conforme eu disse, no comecinho dos 25, porque a respeito dele disse Davi, já tinha respondido, a respeito de Jesus, que ele ia falar. Mas agora ele fala de uma maneira mais detalhada. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Lembre-se que Cristo é Messias, hein? Cristo é uma palavra portuguesada do grego, que por sua vez, no hebraico é Messias, que também é a palavra portuguesada do hebraico Messia, que significa ungido. Então, quando você lê Cristo, pense em Messias. Referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Pedro quer dizer o seguinte, obviamente Davi se lembrava do juramento que Deus fizera a ele, Davi, de que um de seus descendentes se assentaria no seu trono. Eu não vou ler as passagens, mas sabemos lá em 2 Samuel 7, que quando Natã falou com Davi sobre a profecia que Deus mandou Natã fazer com relação a Davi, ao futuro da casa de Davi e tudo mais, que não ia faltar descendente no trono dele e tal. E no Salmo 132, versículo 11, que eu não vou ler também, mas lá fala de uma promessa de Deus que iria levantar dele, Davi, um descendente. Muito bem. Agora entra a função de profeta de Davi, quando falou no Salmo, porque ali ele recebeu do Espírito Santo a estupenda visão de que o seu descendente seria Jesus, que nasceria 1000 anos depois. Está escrito. Sendo profeta, ele previu, referiu-se à ressurreição de Cristo. Mas, pastor, qual o conhecimento que Davi teve de Cristo quando ele fez essa profecia? Ele viu Jesus, foi dada a ele uma visão, o Espírito Santo revelou a ele num sonho o aspecto físico que Jesus iria ter, não sei. A Bíblia não nos brinda com essas informações, o quão claramente estava na mente de Davi, aquela pessoa que 1000 anos depois iria nascer da jovem Maria. Mas não precisamos fazer essas perguntas detalhadas, porque é suficiente sabermos. Olha, Davi, como profeta, previu que Jesus Cristo iria ressuscitar. Isso é suficiente. Então, eu estou mostrando, Pedro dizendo, pelo Velho Testamento, que Jesus Cristo é o Messias e que ele iria ressuscitar. Ele ia morrer e iria ressuscitar. Pedro está provando com mais de uma passagem do Velho Testamento. E uma ressurreição logo após a morte, sem corrupção, como já expliquei.
Porque, na realidade, foi prometido a Davi que Jesus Cristo, o Messias, sentaria no trono dele, Davi, e não teria fim. Quer dizer que o Messias vai sentar no meu trono, vai reinar no meu lugar. E por profeta que Davi era, e é esse homem, Jesus Cristo, é. Aí Jesus vem, 1000 anos depois, e reina quantos dias no trono de Davi? Dá para vocês dizer? 0. Aí morre Davi. Que profeta é esse? Esse aí é o Messias? Esse aí é o teu prometido descendente que iria reinar no teu trono eternamente? É esse que acabaram de matar numa cruz? É porque ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. E mais, é uma ressurreição rápida, em termos de logo após a morte. Por quê? Porque está predito, Deus prometeu que o corpo dele não iria ser decomposto, não iria haver corrupção no sentido de decomposição. Versículo 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Agora Pedro aplica de uma maneira o mais prática possível, claro, maneira clara, prática, exata. Este Jesus que vocês conheceram, Jesus tinha ido para o céu 10 dias antes, uma semana e poucos dias antes. Muitos aqui conheceram Jesus antes da morte, depois da ressurreição, ou uns só antes, outros só depois. Mas havia muitos testemunhos ali de Jesus. Vocês sabem de quem eu estou falando, este Jesus, esse próprio. Pois eu estou afirmando, Pedro diz, que este Jesus é que estava predito por Davi. Foi ele que falou através de Davi. Muito bem. Até aqui a profecia de Davi foi até a ressurreição de Jesus. Pedro agora dá um passo adiante. E numa revelação espetacular, Pedro vai além e ousa falar da situação de Jesus naquele momento no céu. Versículo 33. Pedro não parou, já podia parar aqui, com relação à demonstração espetacular, a prova que de Jesus, uma prova bíblica, velho testamentária, que Jesus Cristo era o Messias. 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ele ressuscitou, ele voltou para o céu, e eu vou dizer onde ele está à direita de Deus. É uma afirmação muito ousada. A gente se acostuma a ler, né? Não valoriza tanto. Mas imagine um ouvinte daquele vendo Pedro falando ali, que ele pensava que estava embriagado, dizendo algo deste tamanho. Ele está à direita de Deus. E vou dizer mais. Ele recebeu a promessa do Pai, que o Pai iria enviar o Espírito Santo. Já falei várias vezes dessa promessa do Pai, já ao longo dessas pregações de Atos. Pois muito bem. Jesus Cristo achou que chegou a hora de cumprir a promessa que o Pai lhe dera, de derramar o Espírito Santo, como estava acontecendo ali. E ele mesmo, Jesus, providenciou tudo isso que eles estavam vendo. Vocês estão vendo isso aqui tudinho? Pois é. Foi ele que mandou. Você tem o costume de observar a Trindade
nas passagens da Bíblia. Se não tem, adquira, porque é gostosíssimo. Já sei, vou chegar em casa e vou procurar numa chave bíblica, aí todas as passagens que falam em trindade. Pode parar. 0. A palavra trindade não aparece na Bíblia. Interessante isto. Mas a trindade está absolutamente presente na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Então aqui nós vemos a trindade sendo referida por Pedro. O Pai, a cuja direita Jesus Cristo está no céu, exaltado à direita do Pai. O Pai havia prometido a ele a promessa do Espírito, e o Filho envia o Espírito Santo, obviamente em nome dele próprio, o Messias, o Filho, e do próprio Pai. Como Jesus disse em João 14, mais de uma vez, eu vou mandar, 14 e 16, eu vou mandar, eu e o Pai, viremos a ele, faremos morada, e mandarei, o Pai mandará, eu mandarei, nós mandaremos. Então o Espírito Santo é enviado pelo Filho e pelo Pai. Mas Pedro ainda não terminou a sua impressionante apresentação e argumentação. Ele queria dar base bíblica à revelação da subida e da permanência de Jesus no céu. Mas Pedro estava ali fazendo questão de que tudo que ele dissesse era com base no Velho Testamento, amarrando mesmo uma coisa com a outra. Isso é importantíssimo para nós vermos a importância da palavra de Deus. Amarre o que você crê, o que você ensina, aquilo no qual você joga a sua esperança, amarre na palavra de Deus. E estude, para que você, quando entende que é palavra de Deus, realmente seja palavra de Deus. Não vai dizer que é palavra de Deus sem ser, nem vice-versa. Vai dar problema. Mas, estudando as Escrituras, temos uma segurança muito gostosa quando vivemos de acordo com a palavra de Deus. Então, Pedro vai buscar apoio, ou base, melhor dizendo, numa outra profecia do Velho Testamento. De quem? Davi de novo. O tamanho da estatura de Davi, né? Salmo 110, que eu não vou ler também. Então, versículos 34 e 35, eu vou encerrar com 36, já estou perto. Nos versículos 34 e 35, diz, logo depois, né, que é ele que derramou isso aqui da parte do Pai, derramou o Espírito Santo e tal. Então, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, além de ter predito a ressurreição de Jesus Cristo, Davi foi honrado com uma revelação sobre a subida de Jesus ao Pai, ao céu de volta. E ainda mais, Davi recebeu uma revelação do Espírito Santo, 1000 anos antes de Jesus vir, morrer, ressuscitar e voltar para o céu, do que o Pai disse ao Filho. E agora ele acrescenta... Agora, é interessante que ele não desenvolve muito aqui, apenas o Pai mandou que o Filho sentasse à sua direita, lugar de honra, até que o próprio Pai comandasse a história humana, de tal modo que os inimigos de Jesus Cristo seriam colocados aos pés dele, Cristo. Bonito isso, teria muito que explorar, mas não vou. Mas observem que quando Davi se refere às duas pessoas, o Pai e o Filho,
retornando ao céu, ele diz, o Senhor disse ao meu Senhor. Então, Pedro, Jesus usou essa passagem, inclusive, eu poderia ler também, mas iria ficar muito longa, mas Jesus argumentou com base nesta passagem, sobre a divindade dele próprio. Então, tem dois senhores de Davi aqui. Jesus disse, como é que eu sou filho de Davi, se ele me chamou de Senhor? Ele te chamou de Senhor quando? Lá no Salmo. Não tem essa passagem assim, né? Mas é isto. Num certo momento, Jesus disse, ele usou este Salmo para argumentar a respeito do senhorio dele, Jesus, com relação a Davi. Davi me chamou de Senhor. Como é que eu sou filho dele? Sou filho dele, nada. Mas no sentido humano, descendência e tal, mas aqui ele jogou a ênfase no aspecto divino, como eu disse, às vezes fica claro um aspecto, às vezes outro, das duas naturezas de Cristo. Então, o argumento os dois eram divinos. Uma pessoa divina disse para outra pessoa divina, fica aqui, fica ao meu lado, porque eu vou comandar esse mundo velho, essa história, a história da humanidade, eu vou comandar de uma maneira tal que os teus inimigos sejam colocados nos teus pés. Bonito isto, muito bonito. Versículo 36, Pedro encerra o discurso. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro precisava tocar nessa ferida de novo. Segunda vez. Vocês mataram ele. Tinha acabado de dizer. Pois, repete. Sim, ele toca de novo naquele ponto. Só que agora ele faz acrescentando um contraste que deve ter doído mais ainda na mente, pelo menos naquelas consciências que já estavam bem pesadas dos ouvintes de Pedro. Qual é o contraste? A maneira como eles, judeus, trataram a Jesus, os gentios também, mas especialmente os judeus, nesse contexto, trataram a Jesus, e a maneira como o Pai tratou a Jesus. Esse contraste é chocante. Os judeus mataram Jesus. O Pai exalta Jesus. Então, e ele deixa claro que Jesus não chegou no céu apenas como um homem ressuscitado, ou mesmo como uma espécie de anjo, uma coisa assim, como algumas heresias ensinam. Aqui diz que Deus o fez Senhor e Cristo. Não é muito fácil explicar. Basicamente, eu diria que esse fez aqui não é no sentido de criar, mas no sentido de considerar, de empossar, de legitimar a posição de Jesus Cristo como Senhor e como Cristo. Esse Senhor aqui aponta para a divindade de Jesus Cristo, tanto que quando Pedro citou aquele salmo que Davi disse, o Senhor é o meu Senhor, e que o próprio Jesus interpretou aquilo como divindade dele, quando Pedro diz aqui, Deus o fez Senhor, Deus o considerou, Deus legitimou a posição daquele homem como Deus, ou daquele personagem como Deus e como homem. Como Senhor, Deus. Como Cristo, o Messias, homem. Tão esperado pelos judeus, mas homem, que iria livrar Israel de suas tribulações e tudo mais, e muito mais do que isso, oferecer salvação a Israel. Existem algumas passagens que mostram que o Messias também seria divino,
mas era homem. E aqui, quando eu vejo Senhor e Cristo, eu prefiro enxergar Senhor como aspecto divino, a natureza divina de Cristo, de Jesus e Cristo como a natureza humana dele, como o Messias prometido. Talvez essa seja a afirmação mais direta na Bíblia de que Jesus Cristo é o Messias, ou uma das. É muito direto isso. Nesse ponto, os ouvintes foram tocados. Pedro encerrou o discurso dele. Aqui. Só que os judeus perguntaram algo a Pedro. Aí Pedro viu o que havia tocado no coração deles e respondeu a pergunta. Porque fizeram perguntas a Pedro. E nós vamos ver depois que Pedro respondeu com muitas coisas que nem estão escritas aqui mais. Mas vamos fazer disso, então, a quarta pregação, se Deus quiser, sobre o discurso de Pedro. Uma pregação muito teológica, bíblica, com poucas aplicações espirituais para nossas vidas hoje, mas absolutamente necessária para quem quer aprender a se aprofundar um pouco mais nas Escrituras e a valorizar as Escrituras e ver como é séria a doutrina de que Jesus Cristo é quem Ele é. E você basear a sua fé em algo muito forte, muito arraigado. Não é porque teve o fulano que lhe levou a Cristo, a cicrana que falou de Jesus para você, explicou algumas coisas aí, e tudo, se foi bem explicado e bem colocado, amém por isto. Mas por trás disto há a palavra de Deus toda lastreada, ou lastreando esta pregação do Evangelho, a garantia de que nós, de fato, fomos salvos por alguém muito, muito especial. E se nós aprendermos a lidar com Jesus Cristo, considerando o que Ele é, onde Ele está hoje, pelo que Ele passou, tudo que a Bíblia ensina sobre Ele, teremos uma vida muito mais, que faria muito mais sentido em você ter. O crente pode ter uma vida de pouco sentido aqui. Não, mas eu estou salvo, ótimo, vou para o céu, ótimo. E aqui eu vou levando, né? Honesto, pago meus impostos, não minto, não sou adúltero, faço parte de uma boa igreja, frequento. Essas coisas da vida também, procurando me afastar dos pecados, ter uma família correta, e vou tocando. Esse é meu papel aqui no mundo, eu acho que é isso que Deus espera do crente no mundo. Isso faz parte do que Deus espera, mas por tudo que nós temos visto nas Escrituras, e eu tenho procurado enfatizar isso vez após vez aqui, faz parte também você cultivar uma comunhão íntima com Deus nesta vida. E aprender a colocar as prioridades certas, em termos de importância na sua vida, quando considerar horários, considerar lazer, considerar passatempos, considerar o que você faz ou deixa de fazer. Nessas considerações, quais as prioridades, onde é que Jesus Cristo entra nisto, uma adoração a Ele de uma maneira mais forte. É muito mais importante você ser rico na comunhão com Jesus Cristo do que você não ser tão rico e aproveitar mais a vida aqui ao seu redor. O crente não está aqui para aproveitar a vida e as coisas, as delícias da vida e tudo, em primeiro lugar. Faz parte. Eclesiastes ensinou isso, eu falei para vocês tudo isso, tudo bem. Não é aquela ideia de que o crente tem que sofrer, tem que se
tem que colocar um feijão no sapato para poder doer, aquele sacrifício, bater nas costas. Ok, vamos ter alegrias terrenas com nossos parentes, nossos queridos, nossa família, tudo bem. Mas a medida disto é muito importante para a riqueza espiritual de quem realmente é um crente em Jesus Cristo. E essa posição como crente, esse padrão, depende de uma pessoa só. Você. É a sua decisão. Como é que você vai agendar sua vida no dia a dia, onde é que Cristo vai entrar. Então, vamos vibrar com a fé que nos levou a crer em tudo isto que Pedro disse aqui, nos leva a crer que uma jumenta falou, como hoje pela manhã eu enfatizei lá em Números, e nos leva a crer nessas espetaculares verdades do Evangelho. Você não descobriu isso por inteligência, por ser bonzinho, porque dá dinheiro para os pobres, por isso, nada disto. Você era um pecador perdido, condenado ao inferno ruim. E Deus, pela misericórdia dele, lhe deu fé, que lhe levou a crer nisso, me levou a crer nisso, a desfrutar de tudo isso e a entregar nossa vida a Jesus Cristo. Vibre com isso, meu irmão, minha irmã, com esse conhecimento. E você, amigo, peça a Deus para crer nisso. Peça a Deus. Senhor, eu acredito nessas coisas e tudo, mas eu não entendo bem, falta alguma coisa, eu não consigo realmente me jogar nas tuas mãos, e eu tenho medo da morte, não sei para onde vou, eu não sei se eu mereço ir para o céu. Se você tem esse pensamento, pode ter absoluta certeza, você não entendeu o Evangelho. Se essa pergunta está no seu coração, eu não sei se eu mereço ir, depois que eu morrer, Deus vai ver, então se eu creio na justiça dele, eu sei que ele vai me avaliar bem direitinho, aí vamos ver depois se ele me julga digno de ir para o céu ou não. Então, você não entendeu o Evangelho. Eu quero dizer isso com toda a doçura possível, mas tenho que dizer. Então, converse com alguém que conhece o Evangelho, peça orientação a Deus, mas é muito importante você ter uma fé que vem do alto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la e a vivê-la no dia a dia. E salva pessoas em nosso meio, de acordo com a Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.